necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito valor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira, menino, boa noite para você, bom dia, boa tarde, boa noite, que tá onde estiver, sintonizados aqui com a gente, com o nosso Cuscuz com o Espiritismo, neste 27 de março de 2025, última quinta-feira deste mês de março, que aqui em Fortaleza as águas de março, ó, estão tudo chegando, fechando o verão com a promessa de vida no seu coração. Então, preparados e preparadas para o nosso cuscuz de hoje? Prepara o cuscuz e a água purificada que hoje promete. E vamos iniciar, nada melhor iniciar com o quê? Com uma boa prece para a gente ficar com o coração bem quentinho, para a gente receber nossa convidada de hoje com muito carinho. Alô, 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 ela, a nossa Pepitinha da Terra dos Monólitos, Carol. Boa noite, Paloma, boa noite a todos os nossos ouvintes, que a paz de Jesus possa nos envolver o coração, para poder a gente ter um cuscuz, né? Quase não sai, um programa, um cuscuz bem gostoso para todos nós. E para a gente iniciar, né, Paloma, com todo o trabalho espírita, aonde estiver, tem que começar com uma prece. Então, hoje, como sempre, vamos fazer a nossa prece. E quem puder, quem se sentir à vontade, fechar os olhos, para a gente se concentrar um pouquinho com os benfeitores. Se não puder, a gente pode fechar os olhos internamente. E vamos imaginar a figura de Jesus, vamos imaginar nossa mãezinha santíssima, aquela mãezinha de todas as horas, e o nosso Pai Celestial. E nós vamos conversar, porque toda pressa é um diálogo. E nós vamos falar assim: Senhor Jesus, Pai Celestial, Mãe Santíssima, vamos iniciar mais um programa, mais um Cuscuz com Espiritismo. E todos nós, aonde estivermos, no horário que estivermos assistindo ou ouvindo esse programa, que nós possamos ser envolvidos pelas tuas luzes, a tua paz, que nós estejamos sempre em comunhão com os benfeitores do programa de hoje, que seja um programa em paz, que a gente possa refletir um pouquinho sobre nosso estudo, sobre a fala, que a nossa convidada, ela também seja envolvida. Pedimos, Senhor, por todos nós, aquelas pessoas de nossa convivência, e as pessoas que estão passando por dificuldades, seja encarnado, seja desencarnado. O programa seja de muita luz para os nossos corações. Assim seja. Que assim seja. Cadê ele? Cadê ele? Nosso DJ JP, solta o som. Manda boa. Música, informação, divulgação, palestras e mensagens, tudo num só lugar. Web Rádio Platéia. Manhã tá se abrindo.
enxada e agradece ao Pai pelo labor. Trabalha sempre com alegria, aceita a bênção do Criador. Ganharás o pão com o suor do teu rosto, que assim a vida tem mais sabor. Vem a tarde avançando e o camponês vai plantando a colheita do amanhã. Chega a noite estrelada, vem descansar a enxada e agradece ao Pai pelo labor. Trabalha sempre com alegria, aceita a bênção do Criador. Ganharás o pão com o suor do teu rosto, que assim a vida tem mais sabor. Que assim a vida tem mais sabor. Eita, menino, que pega a cumbuca de cuscuz e água frutificada que a nossa noite promete. E nada melhor do que a gente sintonizar aqui com o nosso cuscuz com o espiritismo. E você aí que tá no chat, bora conectar também. Bora interagir que o nosso cuscuz hoje está recheadinho. E nada melhor a gente apresentar a nossa convidada de hoje, muito querida, diretamente da Terra dos Monólitos e também trabalhadora do Lar dos Humildes, a Isabel Martins, que hoje irá apresentar o tema Não Acrediteis em Todo Espírito. Isabel, seja muito bem-vinda, muita paz e muita luz. Obrigada, Paloma. Boa noite a todos e a todas. Gente, eu acho que é bom passar a termos o hábito de cumprimentar aqueles que se encontram aqui na rádio, né? Hoje nós temos aqui nossa amiga querida Françoise, irmã, Carol Martins, a Elis, o Jader, o André e o nosso... A casa tá cheia hoje. Tá cheia. E o nosso querido João Pedro. Então, que bom que nós estamos juntos nessa quinta-feira, que Jesus possa nos envolver. Não faltou a Iraci, né? A Iraci está com o coração aqui entre a gente, né? A sala não se encontra ela hoje presencial, mas eu tenho certeza que ela está aí ligadinha na rádio. Porque Irmã Iraci, um beijo para você, onde estiver, viu? Certo, é a grande idealizadora desse nosso momento. Então, quando nós viemos com a ideia desse tema, não creais em todos os espíritos, ou dependendo das traduções, não acrediteis em todos os espíritos. Por que que a gente pensou em trazer esse tema para a rádio? Ultimamente, nós temos percebido, eu e as minhas irmãs que participam conosco dos grupos de estudo, o quanto as fake news está invadindo as nossas redes sociais, o quanto isso está abalando as nossas relações, os nossos estudos, as nossas compreensões, e tudo esse manancial de conhecimento que nos alerta, nos chama para o estudo, nos chama para a retidão, e a gente está esquecido de buscar todo esse manancial que se encontra aí à nossa disposição. Então, não sei se por inspiração, mas por um desejo profundo de que nós possamos começar a utilizar o bom senso que o codificador tanto nos chama.
nós trouxemos esse tema. E é um tema que vem dentro de um capítulo, de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 21, o qual Kardec nos traz o título de Haverá falsos cristos e falsos profetas. E exatamente acerca desse conteúdo, Jesus nos alerta em vários momentos. Em particular, João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, nos traz um pensamento seguinte: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Mas de onde João tirou essa inspiração, se não do próprio Cristo, que já havia nos alertado tantas vezes? Cristo falou, e está lá no evangelista Lucas, no capítulo 6, que a boca fala do que o coração está cheio. E isso porque a gente não pode tirar coisas boas de um coração que está turvo. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro, do seu coração. E o mal tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. E Jesus já alerta isso também em Mateus, no capítulo 7, que faz parte das bem-aventuranças. Jesus nos fala ante aquela multidão, envolvido pelos questionamentos dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, que estavam sempre a criticá-lo. E Jesus alerta aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que guardássemos dos falsos profetas, que estes falsos profetas vão nos apresentar cobertos de peles de ovelha, mas na verdade são lobos rapazes. Nós podemos conhecê-los como? Como Jesus nos fala que nós podemos conhecer? Através dos seus frutos, através das suas obras. E aí Jesus, inclusive, faz uma comparação que a gente não pode colher uvas de espinheiros, a gente não pode colher figos das sarças. A árvore boa vai produzir bons frutos, a árvore má vai produzir maus frutos. E aí, eu pensando assim, mas quem foi que alertou fora? Porque Jesus falou no sermão profético, que foi bem diferente do sermão da montanha, porque o sermão profético foram uma série de alertas. E aí eu lembrando de um profeta que poucas vezes a gente comenta, que foi o profeta Samuel. O profeta Samuel tem uma história tão interessante. A história dele começa com os familiares, com a sua genealogia, em que seu pai se chamava Elcana, tinha 2 esposas, que era comum na época, né? Tinha 2 esposas. Uma esposa, a Penina, que tinha já filhos dele. Mas a outra esposa era infértil. Será que essa história se repetiu, não uma vez, mas várias vezes nas escrituras, né? Era a Ana. A Ana era infértil e, pelo fato de ser infértil, ela era marginalizada naquele grupo familiar, naquele vilarejo, naquele grupo social. E então, Ana pediu a Yahvé, pediu a Deus, com toda a sua força, que ele concedesse um filho. Caso lhe concedesse um filho, ela o dedicaria como Nazareu. A sua vida seria dedicada a servir a Deus. E assim veio Samuel. E Samuel, gente, a gente conhece Samuel pela pitonisa, que conversa com o primeiro rei Saul e fala sobre alguns pontos que não vem ao caso aqui. Mas a gente conhece Samuel, mas Samuel, ele nos trouxe vários alertas, e um deles foi a respeito da humildade. Quando alguém quer ser maior do que Deus, esse alguém, ele não é confiável. Quando alguém acha que pode
acha que pode tudo, esse alguém, ele não é confiável. É como a sarça que está querendo nos dizer que vai nos trazer os figos ou as uvas. Então, nós precisamos começar a diferenciar, e esse é um ponto importante de Samuel, que apesar de ser um homem reto, um homem íntegro, seus filhos não seguiram o seu exemplo. Então, quantos vêm em nome de Deus, mas não seguem a Deus? Quantos vêm nos dizer que Deus está aqui ou está ali, mas em suas obras, em suas atitudes, em suas palavras, não refletem Deus? E esse foi o ponto, por isso que eu lembrei de Samuel. Não sei se por inspiração, mas por vontade de trazer esse exemplo para a gente poder também observar. Será que aqueles que se dizem representantes de Deus, aqueles que se dizem que falam da boa nova em nome de Jesus, será que eles estão praticando? Ontem, eu sei que a Fran está aqui, ela vai lembrar, ontem uma das nossas estudantes, ela falou uma coisa que ficou muito marcada em mim. Ela falou assim, eu li todos esses estudos a respeito de Deus, dos seus atributos, e isso me causou um grande questionamento. Por que é que eu não estou aplicando isso na minha vida? E eu fiquei meio triste, e a gente pegou e falou assim, não fica triste, vamos estudar e vamos aproveitar o que a gente já conquistou de bom, aproveitar esses frutos que as nossas árvores já estão nos dando, mas vamos fazer o quê? Vamos adubar mais, vamos produzir mais, vamos semear mais, e isso é que é o bom quando a gente está estudando, é um fortalecer o outro, um incentivar o outro. Então, voltando aqui à fala de Kardec no Evangelho, ele nos diz, porque havia muitos detratores, havia muitos que condenavam o espiritismo. Eu sei que hoje ainda há, né? Mas naquela época queriam fazer com que o espiritismo não criasse as raízes que ele precisava criar. Então, começaram a dizer que os fenômenos espíritas, eles causavam muitos malefícios, inclusive por nos trazer essa comunicação com os falsos profetas. E aí, em cima disso, Kardec nos fala que os fenômenos espíritas, longe, muito longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas dizem, na verdade, ele dá um golpe mortal nesses falsos cristos. E por que ele dá um golpe mortal? Exatamente porque as verdades, elas são aclaradoras. E a gente começa a perceber que não são as falas rebuscadas. Eu estava ouvindo uma fala de um palestrante hoje, em que ele dizia que quando se fala muito difícil, em que se atinge um grupo muito pequeno de pessoas, será que essa mensagem tem um significado que realmente tem um fruto bom? Porque a mensagem, gente, tem que atingir a várias pessoas de uma forma benéfica. Por isso que a gente tem que utilizar no nosso dia a dia as peneiras de Sócrates. Quando a gente pegar um ensinamento, uma mensagem, antes da gente poder repassar, seja em qualquer grupo que a gente se encontre, vamos primeiramente ver se essa mensagem é verdadeira, primeiramente. Essa mensagem é verdadeira. Vamos saber se ela vai ter utilidade para aquele grupo. De repente, uma mensagem que é clara demais e a pessoa não tem condição ainda de compreender, e ao invés de eu ajudar, eu vou afugentar. Outra coisa, é uma mensagem que traz bondade, é uma mensagem que vai trazer o bem, porque mensagens desalentadoras, que causam desesperança, que dão medo, essas mensagens, será que eu devo mesmo fazer essa publicação, esse compartilhamento? É lógico que não. É lógico que a gente precisa evitar. Quando o nosso codificador pergunta aos espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, a questão 624, qual o caráter do verdadeiro profeta, e aí a gente
tem que compreender que a época de Jesus, até aquele período, os profetas eram ou aqueles que viam algo do futuro, que prediziam o futuro, ou aqueles que davam alertas, como o João Batista, por exemplo, que davam alerta a respeito dos desvios, das condições morais. Mas hoje em dia, quem são os nossos profetas? Quem são, senão os médiuns? Aqueles que se encontram nas reuniões, aqueles que psicografam livros, obras, e quantas obras estão sendo publicadas? E será que todas essas obras têm realmente o caráter verdadeiramente espírita? E aí a gente precisa passar o crivo. A resposta dos benfeitores a Kardec é que o verdadeiro profeta é um homem de bem, é um homem inspirado por Deus, e a gente pode reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. É impossível que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Só aí a gente consegue fazer um crivo. Se eu sou alguém diferente da casa espírita no meu trabalho, se eu sou uma pessoa diferente na tribuna espírita daquela pessoa que está dentro da minha casa, junto com os meus familiares, eu tenho que rever as minhas atitudes. Porque as mudanças, elas têm que se fazer, não é só em palavras, elas têm que ser frutos e tem que ter atitude. Na questão 625, porque a gente precisa ter esse modelo, e Kardec pergunta aos benfeitores, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Quem é o modelo para toda essa humanidade? Para servir de guia e modelo. E aí os benfeitores nos dizem, vede Jesus. Jesus é o nosso modelo, porque Jesus nunca condenou ninguém. Jesus nunca falou fake news. Olha, tá sabendo que alguém vai me trair? Nunca, nunca. Ele simplesmente avisava de uma forma amorosa para que não fosse feito o ato. Era um alerta, como, olha, se você fizer, você sabe que você vai sofrer. Ele alertava, mas como a gente é menino teimoso, né, a gente acaba fazendo o que não deve. E Kardec, no Evangelho, nos dá outro ponto importante, para que nós não peçamos ao Espiritismo prodígios, que nós não exijamos milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. E aí a gente fica ainda na nossa infantilidade espiritual, pedindo sinais, pedindo que nos mostrem respostas, e as respostas vêm, às vezes, absurdas. Quando Kardec nos fala que o Espiritismo não nos vai trazer prodígios, ele está nos dizendo que, através da ciência espírita, a gente vai encontrar respostas, mas a gente não vai encontrar as fantasiosas quimeras que a gente busca por entre aí as nossas superficialidades, as nossas conquistas superficiais. Kardec diz que, do mesmo modo que as ciências materiais, como a física, a química, a astronomia, a geologia, vão revelar o quê? As leis do mundo material. Desse mesmo jeito, são as leis, né? a ciência espírita, que vai revelar outras leis que são desconhecidas, porque a gente ainda está iniciando nesse processo de aprendizado. Essas leis, elas regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as leis da ciência, elas podem ser chamadas também de leis da natureza. Porque as leis de Deus, gente, as leis de Deus, elas são perfeitas. Em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, a gente vai encontrar as leis morais. Essas leis são perfeitas. A lei de adoração,
a lei de conservação, a lei de sociedade, a lei de igualdade. Se nós quisermos estudar, nós passaremos a compreender os fenômenos que nos acontecem, as respostas para as nossas questões mais profundas. Kardec nos diz que, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, o Espiritismo vai destruir o que ainda nos restava do domínio do maravilhoso. Quando a gente faz uma viagem até Elias, naquela época, foi um dos profetas também, em que lançou aquela bola de fogo como uma forma de demonstrar às pessoas ali presentes que havia somente um Deus único, enquanto que ele confrontava os sacerdotes de Baal. Isso mostra que naquela época a gente viu um ato maravilhoso. Era uma bola de fogo que caía do céu e vinha destruir, com uma crença pagã, em que se fazia sacrifícios de mulheres, de crianças. Mas hoje nós compreendemos que aquele movimento foi um movimento de um fenômeno mediúnico, e esse fenômeno mediúnico ele pode ser causado tanto pelo espírito encarnado, quanto pelo espírito desencarnado. E o que é que isso tem a ver? Porque aqueles irmãos desencarnados, eles podem estar brincando com a gente. De vez em quando a gente ouve uma história que houve um incêndio como uma combustão. Não é uma coisa comum, mas raro, mas acontece. E a gente vai percebendo que existem espíritos que vão brincando com a gente. E às vezes a gente vai criando as adorações com os fenômenos que vão surgindo, achando que é algo fantástico, é algo fabuloso. Mas também existem espíritos do bem, esses espíritos que utilizam os fenômenos para nos alertar. Por exemplo, Elias, logicamente, mostrando àquele povo que havia somente um Deus único. E essa mensagem de Elias fez com que aquele povo voltasse a lembrar de Deus. Mas aí, se nós pudermos compreender isso, a gente vai começar a entender um pouquinho a missão que nós temos, a missão com M minúsculo, ou alguns poucos a missão com M maiúsculo. Quando Kardec nos fala no Evangelho, que quem se sentisse tentado a explorar o Espiritismo em proveito próprio, explorar esses fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, e quantos não acham que são, né, que trazem revelações bombásticas. Começo de ano, existem tantas revelações de que o mundo vai acabar no final do ano, ou vai acontecer a morte de alguém. Sempre alguém vai morrer, alguém famoso vai morrer, ou vai acontecer um fenômeno natural que acontece em algum local. E a gente passou tanto tempo com medo, né? Muitas pessoas com medo. E a gente tem que compreender que Deus não vai mandar essas mensagens. Porque Deus, na nossa compreensão hoje, é o Pai de amor que vai nos fortalecer para nós termos esperança e não medo. Aquele Deus do medo é o Deus que a gente leu muitas vezes no Antigo Testamento. Então, Kardec nos diz, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais. Mais uma vez, Kardec nos fala que nós precisamos olhar os frutos, o que não é dado a qualquer um produzir. E aí, ressaltando a ciência espírita, porque a ciência espírita ela vai estar pesquisando a causa de certos fenômenos e vai estar levantando esse véu, tirando esses mistérios
diminuindo, através do esclarecimento, o nosso medo, porque a gente continua no mito da caverna, olhando a caverna agora chama-se os aparelhos eletrônicos, né? Que a gente fica preso, olhando a gente começa a ver aqueles vídeos curtos, e aqueles vídeos curtos passa horas. De repente, a gente perdeu uma hora que a gente podia estar lendo uma obra edificante, fazendo um estudo. A gente passou mais de uma hora vendo um vídeo que não me contribuiu em nada na minha existência. Kardec ainda nos diz que só os que preferem a obscuridade, e aí a escolha é nossa, é o nosso livre-arbítrio, só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Olha que interessante. Então, só aqueles que não querem que o bem prevaleça, só aqueles que não querem sair daquela sua caixa, da sua zoninha de conforto, porque aí você não tem que mudar, você não tem que esforçar-se. Só esses é que ficam tentando impedir que a luz chegue a todos. Mas Kardec nos alerta, a verdade é como o sol. Isso aí eu me lembro até ontem, a gente no estudo, a Fran comentou, que Deus é como o sol que brilha para todos. E a verdade, ela vai dia sim ou dia não, um dia ela chega e dissipa esses nevoeiros, os quais nós nos encontramos ainda imersos. O Espiritismo tem algo muito interessante também. Ele vai nos falar, porque a gente às vezes pensa no profeta encarnado, né? Aquele que está ali mandando as mensagens ou se passando de uma pessoa tão importante, mas tem outro tipo de profetas, que são aqueles que se encontram na espiritualidade, na erraticidade. São os falsos cristos, os falsos profetas desencarnados. São espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e muitas vezes pseudo-sábios. Eles vêm com uma história, e no livro dos médiuns, Kardec nos trouxe, lá no finalzinho, algumas psicografias apócrifas, e que ele diz, isso não pode vir desse benfeitor, porque essa mensagem, a gente tem que ver que a mensagem, ela vai ser equivalente com o espírito que está se manifestando. Se ela for vazia de conteúdo, embora ela tenha uma forma muito rebuscada de fala, mas se ela for vazia de conteúdo, aí a gente tem que fazer a questão, será que é realmente desse espírito que está se identificando? E Kardec nos diz, esses espíritos que passaram da terra para a erraticidade, às vezes tomam nomes venerados. É um Dr. Bezerra de Menezes, aí vem um Eurípides Barçanufo, um Caibar Schutel. Às vezes vem Jesus, né? Escrito Jesus, a psicografia. E aí a gente tem que analisar sob a máscara que eles se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Quem trabalha em mediúnica, nas reuniões mediúnicas, a gente sabe que muitos se apresentam como espíritos extremamente inteligentes, né? São dirigentes das trevas, são planejadores, são juristas, são religiosos e tantas outras categorias de espíritos, mas na verdade esses irmãos, eles estão ali se apresentando porque eles sabem que nós muitas vezes nos esquecemos que o estudo da doutrina espírita, ele tem que ser algo perseverante, constante, e nós temos que ter trocas, porque se eu me fecho no meu mundo, eu não consigo perceber outros vieses, outros olhares. Se eu acho que eu sou infalível, eu estou descambando para a fascinação, que é um tipo de obsessão. Então, não somos infalíveis, não somos perfeitos. Nós temos que analisar sempre e sempre as nossas mensagens, as comunicações que vêm através da gente, as inspirações que nos chegam,
ideias absurdas que vão sendo implantadas constantemente. Kardec nos diz que antes que se conhecesse as relações mediúnicas, porque esse intercâmbio do plano invisível com o plano material, desde que o mundo é mundo, que ele ocorre. Então, às vezes, esses espíritos, eles atuavam de uma maneira menos ostensiva, eram as inspirações, as mediunidades inconscientes, eram aquelas vozes, né, através da mediunidade audiente, falante, eram as pitonisas, né, para as pitonisas, eram os espíritos, às vezes os endemoniados que vinham e se agitavam e convulsionavam, e a gente não sabia o que era. Que bom que hoje nós conseguimos compreender. Inclusive, tem um desenho animado que as pessoas colocam muito na internet, que são os Simpsons. Eu não estou fazendo propaganda, mas é engraçado que as pessoas falam assim, os Simpsons previram isso também. Gente, se nós formos encontrar similitude, eu sei que está engraçado, né? Mas se nós formos encontrar similitude, a gente vai encontrar similitude em tudo. Se a gente for encontrar através de números, através de mapas, a gente tem que começar a crescer, a observar os benfeitores que vieram, nos trouxeram do século XIX, tantas verdades. Kardec nos diz que é considerável o número dos que, em diversas épocas, mas, sobretudo, nesses últimos tempos, se han apresentado como alguns dos antigos profetas. E vem aqueles que dizem, eu sou Jesus, eu sou Cristo. Alguns outros dizem, não, eu sou Maria. E outros ainda dizem, eu sou Deus. E nós precisamos utilizar o crivo do bom senso. E é contra esses que João adverte. É contra esses que João nos fala. É um convite, meus bem-amados. Meus bem-amados, vejam que primeiramente nos trata como crianças espirituais a serem acolhidas pelo seu seio amoroso. Não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E este aviso foi há 2000 anos. Há 2000 anos. E ainda hoje, a gente não consegue pôr em prática essa racionalidade, esse uso do bom senso. O Espiritismo, ele nos faculta os meios para nós experimentarmos. Isso não há dúvida, e Kardec nos trouxe tudo isso, está lá, Erasto nos alerta. É melhor a gente não aceitar 9 verdades do que aceitarmos uma mentira. Está no livro dos Médios. Então, o Espiritismo nos aponta caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz os caracteres do homem de bem, nos diz os caracteres do bom espírita. E nós precisamos ler e reler. Sempre. Esses caracteres, eles vão ser morais, nunca materiais. A gente estava conversando justamente sobre uma rainha lá do capítulo 2, né? A rainha que chega na espiritualidade, ela percebe que ela não tem mais coroa e que aqueles seus vassalos, seus servos estão numa condição muito melhor que ela. Quando a gente percebe que no plano, tudo que é do plano material fica no plano material, tudo que é do plano espiritual vai conosco. Então, é a maneira que nós podemos distinguir os bons espíritos dos maus espíritos. Qual é essa maneira? Pelo fruto. É pelo fruto que se reconhece a árvore. E uma árvore, se ela for boa, se ela produzir frutos, vão ser bons frutos. Agora, uma árvore má, ela não vai conseguir bons frutos. Ela não vai produzir bons frutos. Por quê? Porque se nós
se nós tivermos já promovido essa mudança interior, de estender a mão, de acolher o próximo, a gente não vai estar se metendo nas fofocas, a gente não vai estar apontando os defeitos dos irmãos, porque eu tenho tantos defeitos ainda para serem corrigidos, por que é que eu tenho que apontar o dos meus irmãos? Por que é que eu tenho que colocar o dedo na ferida? E Jesus não falou diante da mulher adúltera, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e foram saindo de um a um, primeiramente os velhos, depois os mais jovens. No livro, para a gente encerrar, que a gente já está extrapolando aí, no livro Florações Evangélicas, Joana de Ângeles nos fala que caracterizam-se pelo verbalismo exagerado desses maus espíritos, né? Quando utilizando a instrumentalidade mediúnica. Então, no início da rádio, a gente estava aqui brincando, né, sobre a verborragia. São palavras, um palavrório muito extenso, que não tem nada a ver com os propósitos de melhoria moral, que não nos acrescentam nada nesse processo de mudança íntima. E aí nós precisamos retomar a nossa marcha para os postulados do Cristo. No livro Obreiros da Vida Eterna, se eu não estou enganada, tem um momento em que um benfeitor se faz presente e as pessoas ali começam a fazer perguntas no plano espiritual, começam a fazer perguntas, algumas questões, e aí, sempre que ele vai responder, ele tira um pergaminho e responde uma passagem que está lá nas falas do Cristo. Então, as respostas nós já as temos. Agora, nós precisamos compreendê-las e pôr em prática. E para fechar, gente, e a gente ir para o segundo momento, Joana de Ângeles ainda nos diz assim, que a mentira de qualquer procedência não resiste ao tempo, nem à meridiana luz da autenticidade. Então, mais dia, menos dia, a gente vai encontrar a verdade, que seja o mais rápido, né? A partir do momento que nós compreendermos estes ensinamentos que o Cristo nos deixou. Porque o Cristo, ele sempre será o nosso maior modelo e guia. Vamos lá para o segundo momento. Excelente, Isabel. Agora bora de dobradinha com humilde canto e vamos para o intervalo. Alô, alô, JP, solta o break pra gente pegar o refil de cuscuz, menino. O sucesso já volta. Vamos para um break. Em seguida voltaremos com mais sucessos aqui na Web Rádio Fraterno. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra, onde a agonia do vazio pedra, onde ficarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando, se no alto já pressentes tuas chagas, eu te aboli, João, ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Polvo a vida e tomo pela tua mão, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me
martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão, crê te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Sei que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra. Eita, menino, tamo de volta. O que tocou agora foi o quê? A música Pedro. De quem? De quem? Tim Vanessa, interpretada na voz do nosso querido humilde canto, coral do Centro Espírita Largos Unidos. Agora que a gente está de volta, menino, bora canalizar aqui, sintonizar nesta web rádio Cuscuz com Espiritismo, que para quem perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui com a nossa querida Isabel, e falar sobre qual tema? Não acrediteis em todo espírito. Diga isso para o meu obsessor que fica 24 horas tentando sintonizar na rádio da Hello Kitty e dos demais rádios sintonizadas pelo mundo todo. Não me diga o que a rádio da Rússia e da Ucrânia fazem na minha cabeça. Ai, vamos lá. Vamos para o nosso momento do pinga-fogo do cuscuz. E nada melhor a gente iniciar com o quê? Com o pinga-fogo. Parlez-vous, Françoise Marie, que a Isabel irá te escutar. Eu tenho que dar minha vez para o Jader, que ele estava aqui com a mão levantada antes. Fala, Jader, depois sou eu. A gente pode tirar no Paro Ímpar, se você quiser. Ah, então se você for um cavalheiro de primeira, eu inicio. Damas primeiro. Beleza, que maravilha. Ô, Bel, foi muito agradável a noite de hoje, está sendo muito agradável, né, a noite de hoje. E a gente percebe com a tua fala, eu adorei o tema na hora que eu vi, eu digo, poxa vida, gostei. Né? Porque quando a gente fala, não creais em todos os espíritos, a gente fica muito preocupado, como você falou, dentro das mediúnicas, com aqueles espíritos, que é isso que eu quero comentar, aqueles espíritos que chegam e a gente vê que, aí está na literatura espírita, né, do modo geral, no Livro dos Médiuns, quando Kardec nos chama a atenção para verificar a veracidade daquela fala, se é verdade. E a gente pensa que pelo fato de estarem desencarnados, eles são desorganizados. Gente, eles são muito organizados. Talvez mais organizados que todos nós. E a gente vê que há um preparo, há todo eles estudam, nós somos estudados, nós que somos médios, para pegarem justamente naquele ponto nevrálgico, né? A gente vê na literatura como não aconteceu na Casa Espírita, como acho que é ponto de mutação também. São 2 livros que a gente retrata, que a gente pode verificar
como nós somos atacados pela espiritualidade inferior, que não quer que a gente cresça, que não quer que a gente evolua. E aí eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, o que a gente deve fazer quando a gente sentir que uma voz fala na cabeça da gente, quando a gente estava bem e depois ficou mal, quando a gente está feliz e no momento assim, infeliz, alguém fala alguma coisa e nos deixa oprimido. A mediunidade, ela requer, eu sei que a gente requer um equilíbrio, mas o que a gente deve fazer? Primeiramente, Fran, você faz ótimas colocações sempre, né? A gente tem que começar a perceber que nós estamos imersos em consciências. Então, no plano material, nós estamos imersos entre os pensamentos meus, os pensamentos de outros encarnados e os pensamentos de irmãos desencarnados. E como é que nesse novelo eu vou identificar qual é o meu pensamento? Eu tenho uma amiga, né, nossa amiga em comum, a Sandrinha, para alguns Sandroca, que ela nos diz que o primeiro pensamento que vê é o seu. Os outros que vão sendo colocados, eles são secundários aos seus. Então, a gente começa a partir daí. Qual foi o primeiro pensamento que eu tive? E o que é que eu faço se não for um bom pensamento? Se for um pensamento que me entristece? Nós, primeiramente, temos várias formas que a doutrina espírita nos sugere. Um deles, que é a profilaxia, como diz a nossa amiga Iraci, é a prece com a instituição de o Evangelho no lar. Todos os lares precisam ter o seu momento de encontro com Cristo. A gente está muito disperso, está muito afastado. Então, a gente escancaramos as portas para essas influências imateriais. Nós escancaramos as nossas portas para as notícias ruins que batem na nossa casa, entram pelos meios de comunicação. Mas, Isabel, a gente vai passar a não ouvir mais nada do que tem no exterior. A nossa amiga Paloma fez a brincadeira aqui de 2 países que estão em conflito. Eu fiquei com medo até de ver uma bomba aqui no meio da rádio. Mas a gente percebe que esses conflitos, eles fazem parte do processo de amadurecimento de civilizações. Se nós já estivéssemos numa situação melhor moralmente, é lógico que não tinha mais guerra. É lógico que nós seríamos fraternos, seríamos solidários. Mas ainda não é assim. Nós vemos um exemplo importante dentro do meu espírita, que é a Ivone do Amaral Pereira, a heroína silenciosa, segundo Chico Xavier. A Ivone do Amaral Pereira nos trouxe um best-seller, Memórias de um Suicida. Mas quando ela o escreveu, ela falou assim, não vou lançar, porque vai falar do mundo espiritual e as pessoas ainda não têm essa compreensão, vai ser vetado. Vai ser... É uma obra que não vai ser publicada, e essa ela manteve por 12 anos, essa obra guardadinha, e que foi revisada, uma obra de Camilo Castelo Branco, que foi revisada nada mais, nada menos do que Leon Denis. Leon Denis fez uma revisão, fez uma repaginada, deixou a obra com a cara mais, como é que a gente pode dizer, mais adequada para a doutrina espírita naquele período, e logo depois de Nosso Lar veio a obra Memórias de um Suicida. E a gente vê a maturidade, porque normalmente, Fran, o que é que acontece? Vem um pensamento, eu escrevo uma obra e eu publico logo em seguida, e às vezes com ideias altamente desconexas com o que a gente tem estudado até o presente momento. A gente precisa ter essa maturação, desse momento de reflexão. E às vezes a claridade demais, ela pode ofuscar. A gente vê que Paulo precisou de ofuscamento, que foi a cegueira, para ele poder entrar para dentro de si. Mas às vezes esse ofuscamento, ele afasta, principalmente porque nós não somos Paulo, né? Quando a gente trouxe a sugestão da música de Pedro,
é porque Pedro também nos é exemplo de mudança, nos é exemplo daquela transformação que é necessária através do tempo. O tempo que a gente precisa de sair de uma infância espiritual para chegar a um degrau moral mais apurado, com um olhar para o outro, ao ponto de eu poder estender a mão sem eu estar julgando, sem eu achar que a pessoa está passando por aquela dificuldade, porque ela fez algo na sua vida passada. Isso é uma visão em que falta caridade. A gente precisa deixar de julgar, de condenar, para a gente poder ajudar, né? Utilizar os verbos do ajudar. Então, voltando à questão que a Fran colocou, se nós pudermos, nós temos aí esses indicativos, utilizar a prece, utilizar o evangelho no lar, utilizar os estudos que vão nos trazendo a verdade, como Joana de Anjos nos diz. E a verdade, ela vai aclarar todas as divergências e vai afastar todas as sombras. Mais alguma coisa, Fran? Isabel, gratidão. Era apenas... A tua pergunta é bem rápida, Jader. Fala aí. Vou tentar resumir o melhor que eu puder. Falamos aqui dos falsos profetas na erraticidade, em estado de espírito mesmo, mas vamos falar também do plano físico. Falsos profetas, aqueles homens que supostamente pregam a boa nova, mas que são muito dados à ostentação, que andam com relógio Rolex no braço, pulseira Bulgari no outro, camisa Burberry, dirige Mercedes-Benz. A gente pode considerar isso também um sinal de alerta, já que é tão difícil a gente detectar um falso profeta, mas a ostentação pode ser considerada um sinal de alerta? É bom a gente também levar um ponto em consideração, Jader. A gente não tem que viver uma vida pobre e miserável, porque em nenhum momento Jesus nos disse isso. O que Jesus nos fala é que nós precisamos não nos preocuparmos em acumular tesouros, né? Se eu tenho condição de ter um carro bom, uma roupa legal, o meu relógio, mas não me esquecer que se for só eu que estou sendo beneficiado com tudo isso, alguma coisa está errada. Bem observado. Conhece-se uma árvore, né, pelos frutos. Então, se eu tenho esses benefícios, mas eu também ajudo, eu também estendo a mão, eu também... Porque a gente sabe que há pessoas que têm condições e ajudam a tantos, e nem por isso eles precisam estar andando aos frangalhos, né? Só isso, eu acho que a gente tem que diferenciar uma coisa da outra. Obrigado, Isabel. Paloma? Agora a bola é a que tá comigo. Então, gente, para finalizar a nossa noite, vamos lembrar do quê? Da prece. Se for um primeiro pensamento que vier na sua cabeça, saiba reconhecer. No meu caso, um diz assim, você é feia. O outro disse, você é linda. Eu reconheci que me chama de linda. E é isso, vamos trabalhando nossa autoestima comigo, Paloma Benício. Tô brincando, gente. Vamos finalizando nossa noite com a prece, com o coração repleto de gratidão por mais uma noite. E nada melhor que o nosso querido Jader para fazer a nossa prece final. Obrigado, Paloma. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos ou fixar o olhar num ponto fixo no teto. Mentalize nesse momento o rosto amoroso e sorridente de nosso Mestre amado Jesus Cristo e acompanhe minhas palavras. Divino Mestre, obrigado por essa noite de aprendizado. É tão difícil reconhecermos os falsos profetas. Às vezes tropeçamos na busca de seguirmos teus ensinamentos e chegarmos até a ti. Mas os tesouros que o Senhor nos deixou não foram poucos. As lições não foram poucas. E de tropeço em tropeço vamos cada vez mais nos aperfeiçoando nas tuas lições, na busca pela verdade e nos aproximando mais de ti. Abençoa cada uma das pessoas aqui que contribuiu com a palavra nessa reunião
e acompanhe-nos no resto dessa semana. Que assim seja. Que assim seja. Bel, gratidão por disponibilizar a noite de hoje para falar sobre os espíritos e os falsos profetas. Vamos finalizar nossa noite também com o coração repleto de gratidão por mais um mês que finaliza. E o nosso mês de abril está com cheiro do quê? De outono, galera. Enquanto a Europa está com a primavera, te amo. Aqui é outono, te amo também. Vamos aqui. Nós temos outono no Ceará, Paloma? Temos quintura com muita chuva, chove sol, chove sol. Então vamos finalizando nossa noite com muita alegria e a prece é essencial. Até a próxima quinta com mais Curso Espiritismo. Tchauzinho, tchauzinho.